Fala aí galera que assiste o canal, seja bem-vindo ao canal do Conectados. Estamos aqui para falar sobre o amor de Deus, falar sobre os feitos de Jesus. Estamos aqui para falar de tudo, minha galera, tudo a gente vai falar aqui nesse lugar. Pode preparar que todos os assuntos vão aparecer aqui para vocês. E hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o tema sobre ansiedade. Um mal que assola aí a nossa geração, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida, vai ser uma grande bênção para os seus amigos. Esse vídeo vai ser uma grande bênção para aqueles que precisam de Jesus e precisam muitas vezes do amor de Deus e de tudo que Deus tem para nos proporcionar. E com certeza hoje Deus tem isso para a sua vida, amém? Então, é isso aí. Antes de nós seguirmos, vamos seguir aquele protocolo padrão aqui do YouTube. Então não esquece de deixar o seu like, não esquece de você se inscrever aqui, ativa o sininho para você ficar ligeiro aí nas nossas notificações do canal. E assim, fica ligeiro que toda segunda-feira vai sair um vídeo bombástico aqui de Deus para sua vida, amém? Então vamos começar. Vamos falar sobre ansiedade. Eu acho que quando eu pensei a respeito desse tema, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, mas o que de fato é a ansiedade, né? A ansiedade é um fenômeno natural que acontece na nossa vida, né? Natural que Deus criou, Deus criou, é isso mesmo, meu amigo, Deus criou a ansiedade. Ah, meu Deus, e agora? O que será de nós? Como Deus criou o mal, né? Aí vamos entrar naquele assunto polêmico ou triste, mas não nesse sentido. Deus criou a ansiedade no modo natural, onde nós sentimos ansiedade para que isso nos movimente o nosso corpo a fazer algo. Então, geralmente, se você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, se você vai num jantar com a namorada a primeira vez, vai conhecer a garota, você vai sentir aquele calafrio, aquele gelinho, aquela tensão no corpo, porque você está apreensivo, você quer que aquele momento chegue. Eu lembro que eu já diversas vezes tinha prova, uma entrevista, e para dormir era um pouco difícil, porque a minha mente estava conectada lá no futuro. Ela não queria pensar no agora, não queria pensar no hoje, ela queria pensar no outro dia. E se eu teria todas as respostas, por exemplo, para a entrevista, se eu teria todos os porquês ali para eu poder sempre me dar bem em uma situação, para eu sair bem na entrevista, e enfim. Só que hoje isso tem se tornado algo que não é mais só uma ansiedade natural, né? Tem muitas pessoas que têm desenvolvido uma ansiedade que ela passa por um transtorno, né? E aí se torna um transtorno de ansiedade, ou seja, onde o corpo o tempo todo fica emitindo aquele momento de ansiedade, aquele momento de ansiedade passa a se tornar um colapso, assim, né? De, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que está pegando comigo, porque o tempo todo eu estou nessa sensação. E geralmente muitas pessoas têm dificuldade de buscar terapia por conta disso, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, né? Porque nós podemos ver que tem um lado que é natural, humano, então pode estar faltando alguma questão no seu corpo, um hormônio, algo do tipo que o seu corpo precise produzir para isso. Ah, Vitor, nós vamos entrar nessa parte? Não vamos entrar nessa parte, até porque eu não sou profissional da área, e isso aí o profissional da área que tem que falar sobre. Mas então sobre o que você vai falar? Vou falar sobre o lado espiritual da coisa. Por quê? Porque nós somos um ser, nós cremos e acreditamos que nós somos um ser de corpo, alma e espírito. Então, se eu sou um ser de corpo, alma e espírito, tem um equilíbrio nas coisas aí. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é esse negócio que dá um entendimento para nós juntarmos o nosso quebra-cabeça da nossa vida muitas vezes. E quando a gente fala a respeito de ansiedade, e a gente fala sobre um cristão, ou a gente fala sobre um jovem que precisa conhecer a Deus, ou algo do tipo, eu entendo que, assim, muitos jovens que têm Jesus podem estar vivendo esse momento.
E isso não quer dizer que essa pessoa não tenha Jesus, né? Porque eu estou vivendo um momento de ansiedade onde eu não estou tendo um controle sobre as minhas emoções, não estou tendo controle sobre aquilo que eu estou passando. Isso quer dizer que eu não tenho Cristo? Não. Talvez queira dizer que ele não está no controle da sua vida. Mas não quer dizer que você não tenha ele na sua vida, né? Eu posso permitir com que Deus controle a minha vida em alguns lugares e outros lugares não. Quando nós falamos sobre isso, eu quero deixar um texto de referência, que é em Mateus 6, 25, capítulo 6, né, versículo 25 e até o 34. Então, do 25 ao 34 você pega para ler. Eu acho que é importante você ter essa dedicação. Então, pega esse texto e dá uma olhada lá, porque vai ser algo maravilhoso. E tira um tempinho para você, além de ler isso daqui, na palavra, você orar e pedir ao Senhor para que Ele te ajude. Mas eu vou seguir aqui, amém? Então, assim, eu entendo que quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando sobre a expectativa de algo e como se precaver para problemas ou situações. Por exemplo, é muito comum o jovem ter uma questão de ansiedade em relação a quem ele vai ser no futuro. E aí despertar um monte de coisas, e aí ele quer viver um super momento. E hoje a gente, com essas redes sociais que trazem um nível de comparação muito grande, né, entre uma pessoa que já está no sucesso para a pessoa que ainda está no começo, e às vezes tem uma pessoa que era para estar no começo, mas já está bombando na vida, né? A lá Jade Picon, que tem aí a sua independência financeira nova. Então a gente começa a olhar e fala assim: meu Deus, quem eu sou? Eu nunca vou ter um carro bom, eu nunca vou ter algo, eu nunca vou conseguir construir. E porque às vezes a gente está num começo que é complicado, um começo que no nosso país nós sabemos que o jovem ele luta bastante para conseguir entrar muitas vezes numa classe média e começar a desenvolver na vida financeira, ou muitas vezes o jovem está vivendo uma ansiedade na área de relacionamentos, porque foi tomando as decisões e foi tendo dificuldades em meio a relacionamentos, não deu certo, e aí se entregou por completo, e aí não se enxerga mais sem aquela pessoa, eu não consigo mais viver, então o que será de mim? E aí a ansiedade de como eu vou viver amanhã se eu não tenho hoje, e várias coisas que vão vir de pensamentos sobre a mente. E mas Vitor, agora eu tô ficando até ansioso de ouvir você falar. Eu tenho algo que Jesus disse a respeito disso, e eu quero que você entenda que tá nesse texto de Mateus 6, que ele fala assim: não andeis ansiosos, né, pela sua vida, não ande ansioso, quanto que você vai comer, com aquilo que você vai beber, com o que você vai vestir, não é a vida mais importante do que o alimento. Não olha para o céu, vê as aves, elas não semeiam, elas não plantam, elas não estão fazendo nada nesse sentido, mas Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele está sustentando esses animais. E você, que foi pago um preço pela sua vida de amor, de cruz, um preço de cruz muito alto, vale muito mais do que isso. A sua vida vale muito mais do que isso. Era isso que Jesus estava querendo dizer ali. Ele ainda não tinha morrido, mas você vale mais do que esse animal. É difícil falar isso hoje, que o animal hoje ele tem uma representatividade muito grande, mas Deus não morreu pelo animal, né? Deus, como Jesus, ele morreu por nós. E entender isso, porque quando você entende isso, você começa a falar assim: não, pera, então tem alguém cuidando de mim, né? Existe um Deus que cuida de mim, existe um Pai que tá aqui cuidando dos meus dias. Mas por que se Deus é o meu Pai, Ele não tá cuidando do hoje, aqui, agora? Porque Deus, ele é um Pai que Ele não nos dá aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Ele não cria filhos mimados, Ele não cria filhos que fazem o que querem, sabe? Deus, ele dá aos seus filhos o ensino em cada situação. Então, às vezes, você está vivendo um momento onde a sua visão não te dá a entender que está tudo bem, né? A sua visão te dá a entender que está tudo mal, mas ao passar daquilo, quando passar essa situação, quando passar esse momento, quando passar essa circunstância que você está vivendo, aí vai te
te edificar, te gerar algo que vai produzir um bom fruto, que é o que Deus espera, né? Que nós venhamos aguardar esse momento em oração, esse momento em depositando a confiança nele. Então nós precisamos o quê? Entregar para o Senhor, nós precisamos entregar para Ele o nosso coração, nós precisamos entregar para Ele os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque quando nós confiamos. E eu acho que esse exemplo aí encaixa muito bem. Quando você tá de costas e tem aquela brincadeira de um amigo vir por trás e você fala assim, pode se jogar que eu vou te segurar, né? Se a pessoa fala pra você assim, pode se jogar que eu vou te segurar. Se você confia naquele amigo e você sabe que ele vai te segurar, você não tem medo de bater a cabeça no chão, você não fica ansioso porque você pode cair, bater, morrer e não ter filhos, e não ter vivido com uma família, e não ter se casado, e não ter completado sua faculdade. Você não vai pensar nisso. Por quê? Você vai pensar assim, eu confio nessa pessoa, mas eu não estou vendo, porque eu estou olhando pra frente e eu vou me jogar de costas. E é isso que Jesus ele quer gerar no nosso coração através desse texto, porque ele quer que a gente entenda que Deus ele está cuidando de tudo, e se a gente confiar nele, a gente vai estar em meio a uma crise, aí você vai respirar fundo. Eu tenho um pai, ele está cuidando de tudo. Eu tô aqui de besteira, eu estou colocando minhas emoções todas para fora, mas eu preciso descansar. Eu preciso relaxar, Vitor, mas eu tô vivendo um momento de um transtorno onde o físico, eu não consigo controlar o meu físico. Aí nesse caso eu digo assim, Jesus ele tem o poder de curar. Eu creio que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é um Deus eterno, ele é um Senhor eterno e ele pode te curar dessa enfermidade no seu cérebro ali, psicológico, que não está produzindo hormônios, e eu declaro sobre a sua vida a cura em nome de Jesus. Né, que em nome de Jesus o Senhor venha te curar daquilo que é do físico, mas muitas vezes é algo que nós podemos controlar no mental. Então se você puder ter o controle e entender que a confiança vai ser suficiente para você, aí que seja assim. Mas se você depende de algo espiritual, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida nesse momento que você vai viver no nome de Jesus a cura desses transtornos de ansiedade, que isso não vai se tornar em uma depressão ou em uma síndrome do pânico, isso não vai desencadear outras coisas. Eu repreendo agora Satanás e seus demônios de cultivarem isso na sua mente com as setas malignas, mas que em nome de Jesus você venha a entender que o Senhor quer que nesse momento você tenha tranquilidade, paz e entendimento. O Senhor está cuidando de mim. Amém? Eu quero deixar essa série pausada por aqui, porque nós vamos lançar mais alguns episódios, onde nós vamos falar sobre mais desse tema, e nós vamos descendo sobre esse mesmo texto e vamos falando sobre isso e outros textos também que complementam tudo isso. Então que em nome de Jesus, que você venha ter uma semana, um mês, um ano abençoado, em nome de Jesus. Que esse vídeo venha impactar a sua vida, que venha impactar a vida dos seus amigos, aqueles que precisam ouvir essa palavra. Então compartilhe esse vídeo com aqueles que você sabe que precisa. E em nome de Jesus, eu já declaro desde já a cura sobre todos que precisam em relação à ansiedade, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, um abraço.